ou milhões de ferramentas e eu sei para que elas servem, qual o intuito e para que público. Eu às vezes me pergunto, mas peraí, eu preciso deste negócio, ou isso serve para mim? Facebook, por exemplo, é uma das ferramentas que eu particularmente acho que não é para o meu mundo de negócios ou de relacionamento. As empresas estão sabendo, como é que vocês direcionam isso? Olá, Fátima. Você colocou muito bem, né? Existem hoje muitas ferramentas disponíveis, cada dia surge uma nova, né? Amanhã surge um novo Twitter e tudo muda de novo. Então, realmente, essa é uma das preocupações, das maiores preocupações das empresas, justamente porque todas elas estão com essa dúvida. Eu sei da importância das redes sociais, mas não sei o como fazer para atuar e nem sei se eu devo atuar em todas, né? Acho que esse é o grande lance. Por isso que o planejamento estratégico digital é importante. Toda empresa faz planejamento estratégico, né? Seja para o marketing, seja um planejamento orçamentário, mas são as raras que fazem um planejamento estratégico para a web. Então, essa é a proposta. Ou, de qualquer forma, quer dizer, que o próprio planejamento estratégico preveja a possibilidade de estar em várias ferramentas, inclusive na web. Porque também você não deve fazer isso isoladamente, né? Exatamente. É claro que a gente consegue potencializar quando a gente faz o cross, como você bem disse, né? Quando a gente cruza com TV, com rádio, revista, isso potencializa as ações, né? Me dá alguns exemplos, assim, se você não puder falar nome de empresas, pelo menos setores, desde o comecinho, como é que surge o problema, como é que vocês apresentam a solução? Tá. Hoje, falando mais especificamente de hoje, né? A maior parte das empresas grandes já tem alguma atuação em mídias sociais. A maior parte delas entraram em mídias sociais porque os seus consumidores já estavam lá falando, muito provavelmente, mal, né? Então, a primeira entrada dessas grandes empresas foi porque tinha alguém falando mal delas e elas tinham que ir lá e tomar uma atitude. Começaram, né? Por exemplo, vamos citar até uma Unilever ou uma Brastemp, para falar de empresas de uma... Estava lá, nem sabia da existência e de repente formaram-se grupos contra o sabonete X ou a máquina Y, é isso, né? Isso aconteceu realmente, né? Com praticamente todas as marcas grandes já tiveram problemas. Coca-Cola, como você falou também, Unilever, Brastemp foi um caso recente que aconteceu com geladeira. Então, a maior parte dessas grandes empresas entraram por problemas nas mídias sociais. Agora, existem as outras que entraram por afinidade do tipo, olha, estou vendo o que está acontecendo, está na mídia, né? É uma coisa nova, mas eu entendo que é importante. Vamos fazer. Ou porque meu concorrente também já está fazendo, eu também não posso ficar para trás. Então ele acaba fazendo por osmose do mercado, né? Ele fala, pô, não posso ficar para trás, vamos fazer. E esse é o ponto do tiro nos dois pés. Né? Não falar para um, porque é dos dois. Porque quando ele entra sem o planejamento, ele entra justamente porque é uma onda, ou porque meu concorrente... Simplesmente eu vou estar lá, né? Esse simplesmente vou estar lá, ele acaba adquirindo, num dia para o outro, 200, 300 seguidores no Twitter, por exemplo, e ele não sabe ao certo o que ele vai falar para essas 200, 300 pessoas. Ele não sabe ao certo o modelo de relacionamento daquele canal. Então, no Twitter você tem um modelo, no Facebook você tem outro modelo. Cada canal, cada ferramenta tem o seu objetivo. E é isso que também, se você não fizer bem feito, porque desde da época da homepage, né, que é a coisa mais antiga dentro desse contexto todo, uma homepage pode espantar. Eu mesmo já, sei lá, restaurantes, são inúmeros que eu entro com, ai, que coisa cafona, ou, ai, quer dizer, eu já rejeito porque ele não foi pensado com o meu perfil, né? E hoje a estratégia antiga, vamos dizer assim, em 95 para 2000, quando a internet a bombar, a maior parte da estratégia era, vamos trazer o universo inteiro para dentro do meu site. Eu vou fazer mídia, vou fazer o que for, para trazer a maior parte da audiência para o meu site. Hoje não. Hoje a ideia é a gente estar no site de todo mundo. E não tentar trazer e forçadamente... Compartilhar, né? É isso. Você estar, na verdade, disponível nos canais onde as pessoas estão. Hoje, as pessoas estão nas redes sociais. Então, 70% do tempo que as pessoas gastam hoje com a internet é em redes sociais. Então, eu devo estar onde elas estão. Esse é o principal fato, né?
para que eu tenha afinidade. Não é elas que vão a mim. É realmente a história do consumidor virou rei para valer, né? Quer dizer, isso, né? Exato. Então eu que vou saber aonde ele está e vou me colocar lá para ele me ver. É isso? Justamente, porque o mundo mudou e o consumidor também mudou. Se um dia existiu a Web 2.0, que é toda essa história de colaboração e tal, também existe um consumidor 2.0. E essa relação de poder, que é o que a gente está discutindo aqui, né? O consumidor na web, ele tem ferramentas para ganhar vez e ganhar voz. Que juntos, né? Talvez eu numa cidade pequena, só eu goste, por exemplo, de rap japonês, mas na internet eu encontro pares, eu encontro 200, 300 pessoas como eu numa comunidade. E aí juntos a gente tem a força de repente, comprar num site 200, 300 CDs. Então, essa relação de valor. As marcas hoje perderam o seu reinado, né, o seu poder, porque as pessoas encontraram outras pessoas semelhantes, com problemas semelhantes, né, vamos dizer assim, porque a maior parte são problemas, e aí juntas elas têm a força. E aí a inversão de poder aconteceu. Como que se analisa? Quando pensar em campanha, quer dizer, a mim me vem agora a última, né, do jumento, burro... Do pônei. Do pônei. Pôneis malditos. Os pôneis malditos, né? Que para mim foi um marco no sentido de ser assim, eu primeiro atuei na web para depois vir para as mídias convencionais. Nossa, inclusive TV, quer dizer... E ainda me pergunto de vez em quando, assim, será que eles só foram para a TV porque senão depois vai ficar de mal com os diretores comerciais de TV? Eu acho que até sim, viu? Acho que a ideia até era ficar... Mas além de campanha, quer dizer, o que está sendo feito? O que para você são... eu queria que realmente você contasse assim, exemplos do certo e do errado. Faça o do it, don't do it. Faça isso, não faça isso. Logo depois de um rápido intervalo. A gente volta já já. Já estamos Economia e Negócios nas novas mídias com o diretor de novos negócios da Focus Networks, Rafael Kiss. Rafael, o que fazer, o que tem sido certo? Me dá alguns exemplos e coisas que você acha assim, absolutamente dentro do caminho do que vocês recomendam, como planejamento digital e do que está alguns errados. Legal. Bom, qualquer ação em mídias sociais pressupõe uma ação de relacionamento e não uma ação simples de promoção, né? E isso já te dá os exemplos do certo e errado, porque a maior parte dos errados atuaram como promoção, tentando conquistar seguidores, basicamente comprando eles, né? Então, oferecendo, por exemplo, quando a gente chegar a 50 mil seguidores, eu vou sortear uma geladeira, eu vou sortear um carro. Esses são detalhes que pecam no seguinte sentido: você está comprando um relacionamento que provavelmente depois dele te seguir, ele vai parar de seguir. Então, você, na verdade, está mascarando um resultado. Isso aconteceu, né? Aconteceu com algumas marcas. Ricardo Eletro, por exemplo, fez isso e usou inclusive o Luciano Huck como um exemplo de parceiro e tal. Eles deram alguns prêmios no Twitter deles. Isso na web gerou uma polêmica, principalmente para quem já trabalhava com mídias sociais, gerou uma certa polêmica, né? Então é um exemplo assim, nunca tente comprar, seja um blogueiro, seja um follower, seja um fã, né? Nunca é legal. Falando um pouco do blogueiro, né, já aconteceu também casos, um caso antigo até com o Ronaldinho, o Fenômeno, né, da Nike, uma agência de mídias sociais na época e tal, acabou mandando um e-mail para alguns blogueiros, formadores de opinião, pedindo para que eles publicassem a volta do Ronaldinho e tal, e que essa publicação supostamente ia favorecer os próprios blogueiros no futuro. A maior parte dos blogueiros entenderam que aquilo era... Isso não precisa nem comprar, isso é chantagem. Eticamente incorreto, vamos dizer assim, e aí o próprio blogueiro que recebeu esse e-mail publicou o e-mail que ele recebeu no blog dele. E isso repercutiu muito mal, né? Então, outro exemplo errado. Agora, a gente tem exemplos corretos, exemplos onde você entende que você tem que criar um relacionamento, e aí você faz um planejamento para criar uma plataforma de comunicação, onde você sabe exatamente o que você faz no Twitter, que tem um complemento daquilo que você faz no Facebook, que tem um complemento do que você faz no YouTube, né? Então, a gente tem marcas que fazem isso muito bem. O relacionamento implica ter uma estrutura atrás para manter esse relacionamento. Correto. Seja gente para responder, gente para interagir, é isso, né? É isso.
Então, vamos dar um exemplo... Uma política também, né, da empresa. Política, né? Vamos dar um exemplo de um caso internacional, que é um caso bem sucedido, que é a Dell. Né? A Dell Computadores. Em 2006, eles fizeram uma auditoria de marca e mais da metade dos resultados eram menções negativas à Dell. E aí eles tomaram uma série de atitudes e chegaram nessa plataforma de comunicação, depois de apanhar um pouco. Então, hoje eles têm um Twitter, e não tem um Twitter só da marca. Eles entenderam que eles podem ter mais de um perfil de Twitter com objetivos diferentes. Então ele tem um Twitter Dell Outlet, onde ele vende ponta de estoque ou promoções de última hora. Então quem segue aquele Twitter está claro, aquilo que eu vou receber em troca por eu estar seguindo. Né? Assim como companhias aéreas também já estão utilizando o Twitter para vender últimos assentos das aeronaves. Então tem um objetivo específico bem bacana. Né? A Dell também passa a usar o YouTube muito bem, oferecendo um suporte técnico, fórum e tal, porque vídeo é uma forma mais prática de passar esse tipo de informação. E no Facebook é onde você centraliza toda essa publicação social, seja num Flickr para fotos, seja num vídeo para o YouTube, seja um SlideShare para PowerPoints, ele centraliza toda essa comunicação no Facebook, porque lá realmente são os fãs da marca, são as pessoas que querem estar no dia a dia interagindo com aquela marca, fora participar de ações promocionais. As ações promocionais, elas são consequência de um relacionamento. Né? Primeiro você precisa estabelecer e ter esse relacionamento, para depois fazer mais ou menos como eu sou seu amigo a partir de agora, portanto posso te dar presente de aniversário do ano que vem. É mais ou menos isso, né? Porque a ideia primeiro é a gente se conhecer, né? Do que eu tentar te conhecer comprando você pelo presente, né? Então, fazer propaganda é a pior hipótese hoje de mídia social. Eu chegar fazendo propaganda, né? O banner na internet tem um propósito, mas ele perdeu força. Então, hoje a ideia das mídias sociais é você, de forma original e, digamos assim, conseguir conquistar um relacionamento real e não comprado. Essa é a melhor relação. Engraçado quando você disse agora os banners na internet perderam força, eu acho que eles nunca tiveram. E é engraçado porque esse negócio da gente ter muito tempo de rodagem, de quilometragem, eu fiz as primeiras entrevistas, as primeiras matérias com agências de publicidade, perguntando para elas, e aí, tem um troço chamado internet, que você pode pôr uma coisa, depois vários publicitários, não, nós ainda não sabemos lidar com a internet. Quer dizer, na verdade, a coisa evoluiu tão rapidamente que antes de alguém aprender a lidar com o novo instrumento, que eram as homepages, etc., os banners, eu já evolui para relacionamento e, portanto, aquilo já não cabe mais, é isso? Na verdade a internet ela evoluiu muito rápido e ela não só evoluiu muito rápido por si, né, pela tecnologia dela, mas como ela fez a gente evoluir muito rápido no sentido de como a gente se relaciona com as marcas e com as outras pessoas. Se a gente olhar o advento da internet, a gente tem 15 anos de internet no Brasil. Nesses últimos 15 anos, como as coisas mudaram. Né? Hoje você recebe um e-mail, se você não responder esse e-mail em 10 minutos, a pessoa do outro lado já fica brava. Fala, pô, o que aconteceu? Alguma coisa está errada. Né? Seu Fábio Stenberg, meu marido, mas calma! Às vezes a pessoa está no meio de alguma coisa, mas é mais ou menos isso. Porque como? Você acabou de falar, se eu estou aqui, eu não responder pelo meu BlackBerry, também vou ter as pessoas achando, porque eu tinha que estar aqui, né? Então, agora, é o imediatismo, né? Uma das coisas que você citou na nossa conversa é o fato de você ter as empresas ainda no processo de entendimento e de conhecimento desses instrumentos, dessas ferramentas. Eu fico me perguntando, o Brasil, com as milhares de empresas que tem, empresas de pequeno porte, tantos setores de atividade, todo mundo vai mergulhar nisso? Então eu vou chamar uma matéria que a nossa equipe preparou, a gente vai olhar e depois a gente vai comentar se é possível em qualquer empreendimento a gente ter. São empreendedores de Terra Roxa, no Paraná, que apostaram em uma alternativa que está dando muito certo. Eles investiram no mercado de roupas